Fortaleza é derrotado num jogo lamentável. Eu acho que faltam palavras para conseguir, não sei se justificar seria a palavra, mas acho que explicar o que foi que aconteceu ontem no Barradão. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, porque aparentemente o Fortaleza já tirou férias. Será? Depois da vinheta, estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Começando mais um vídeo para vocês e aproveitar para já colocar aqui na tela a escalação do jogo de ontem, escalação essa que teve mudanças, né? O Vojvoda, ele acabou alterando parte do time. Eu até na live de pré-jogo falei que não me incomodava muito com isso, apesar de que acho que ele deveria ter mantido o mesmo time que estava jogando até o final, com a exceção do Mancuso, que, enfim, não ia poder jogar porque estava suspenso. Mas não me incomodava muito porque o ano inteiro foi de rodagem do elenco, então, enfim, a gente espera que o Fortaleza faça um jogo decente, né? Independente da formação tática, independente de quais serão os jogadores escalados como titulares. Teve um detalhe também, Bruno Pacheco apareceu na lista do departamento médico e fora isso, o Kaiser sentiu no aquecimento, acabou trocando de lugar com o Cauã, que não estava relacionado, e foi para o banco substituir o Kaiser. Mas eu não sei nem por onde começar, a verdade é essa. Eu só queria deixar uma coisa explicada, porque eu sei que o público de live muitas vezes é diferente do público de vídeo. Em live a gente aborda de forma mais profunda, a gente fala individualmente, né, com, enfim, mais tempo para poder abordar o assunto. Mas é importante falar aqui que esse é um vídeo de pós-jogo, então não necessariamente eu preciso ficar aqui relembrando a grande campanha, como eu sou grata por isso. Até ia fazer uma live de pós-jogo ontem, decidi não fazer, mas postei um vídeo nas minhas redes sociais. Estive presente nas redes sociais comentando o jogo. Mas esse aqui é um vídeo para falar sobre o jogo de ontem, certo? Então, eu acho que é um ponto muito importante a ser debatido. O fato do medo que eu tinha no jogo contra o Fluminense acabar se confirmando 2 rodadas depois. O Fortaleza, ele tinha, sim, uma vontade de buscar esse título. A matemática permitia, o time trabalhou para isso, ficou até a 35ª rodada ali, com chances claras de brigar, de conseguir entrar forte nessa briga. E o meu medo, eu lembro de falar isso no pré-jogo contra o Fluminense, e aí deu tudo errado, mas Botafogo empatou de novo, eu falei de novo no pré-jogo contra o Flamengo, era a importância de vencer, ou vencer o Fluminense ou vencer o Flamengo, para que o objetivo ele ficasse ainda mais explícito, para que ficasse ainda mais forte, para que o Fortaleza fosse nessa reta final, tendo sim um objetivo que motive. Porque o Fortaleza já estava classificado para a Libertadores. E aí, no sábado, o Botafogo foi campeão da Libertadores e acabou dando ao Fortaleza, dando entre diversas aspas, mas pelo fato de ter sido campeão, né, o Fortaleza, sem precisar entrar em campo, já se garantiu na fase de grupos. E eu acredito que isso trouxe um relaxamento e eu fico muito triste por isso. Muito triste por isso. O torcedor do Fortaleza, eu, você, a gente tem sim que ficar feliz pela campanha. É gigante. Nada que eu falei sobre essa campanha ela vai mudar nesses últimos 3 jogos. Segue sendo uma grande campanha, algo histórico, estamos chegando muito longe, vamos jogar mais uma vez a Libertadores. Mas, cara, é inadmissível a postura que Fortaleza entrou ontem. O torcedor, ele cria expectativa pro jogo, sabe? Muita gente, inclusive, foi de caravana pro jogo. 24 horas dentro do ônibus pro Fortaleza entrar em campo com a chave desligada, sabe? Parecendo que estava no mundo da lua, em Nárnia. E eu posso abordar o erro crasso do Tinga de tentar virar uma bola, assim. Eu não entendi qual foi a dele no momento ali, e aí acaba que ele erra e gera um contra-ataque na cara do gol quase ali pro Vitória, e depois o Tite vai tocar pro... E aí eu achei mais uma infelicidade, porque o Tite toca a bola pro João, a bola bate no morrinho e acaba ali enganando o João, então eu acho que esse lance foi muito azar. Mas é o tipo de azar que acontece com um time desconcentrado. Com um time que entra de salto alto, com um time que entra sem colocar no jogo o tamanho da seriedade que era necessário. Contra um Vitória que
tá muito bem no retorno, e um time extremamente focado no objetivo. Se vencesse, esgotava a chance de ser rebaixado. E o Vitória jogou para vencer e o Fortaleza entrou em campo para rachar. Essa foi a impressão que passou. Porque esse cara aqui da tela, mesmo tomando 2 gols e tendo a parada do Morrinho Artilheiro, ele se torna o único destaque positivo, sabe? A gente viu algumas tentativas do Marinho, Breno voltou para buscar a bola, de repente o Lucero aparecia lá também, mas não recebeu oportunidade. Felipe Jonathan tá errando coisa pra caramba. A nossa defesa em si, muito, muito, muito deficitária. Muito deficitária. E uma partida que, muito além de questão de erros individuais, que pra mim desencadeia tudo, começando pelo erro do Tinga, né? O time morreu, o time já tava meio que com o pé no freio, mas aparentemente ali estava um jogo controlado, aparentemente. Mas depois do erro do Tinga, parece um castelo de cartas, assim, desmoronou tudo. A gente pode falar dessas questões individuais, mas como um todo, no coletivo, o Fortaleza, ele não viajou para Salvador. Aquilo ali é inaceitável. E por que eu falo isso? Pelo respeito que o próprio João falou na coletiva. Torcedor, entenda que nós não vamos largar. A camisa do Fortaleza é pesada, nós vamos brigar até o fim. Palavras dele. Ele falou isso na coletiva dessa semana passada. E infelizmente, o resto do time não incorporou esse discurso do João. O resto do time não conseguiu fazer provar na prática esse discurso do João. Porque todas as metas foram batidas, chance mínima de título, Fortaleza aparentemente, tirou férias. E aí eu vou falar uma parada que eu comentei no Twitter, né? Se é pra tirar férias, nos avise, sabe? Já bateu todas as metas e tal, mas eu acho muito paia o torcedor criar suas expectativas, ligar a televisão ou ir numa caravana para assistir o jogo, fazer os seus esforços, como o pessoal fez, e acabar vendo o Fortaleza jogar de uma forma broxante como foi ontem, sabe? E o João ainda fala, né? Foi um dos piores jogos nossos no ano. Se tiver um culpado, eu assumo. Uma postura de um líder, né? Uma postura de um capitão, como o João é também, um dos líderes, um dos capitães. Mas esse jogo, ele fica como aqueles que devem servir de aprendizado, tá? Mas, ó, após derrota, Fortaleza volta a ficar fora do G4 após 15 rodadas. 15 rodadas. Você que tá por aí, já deixou seu like? Deixa o seu like aí embaixo. Tô muito pé da vida, mas tô aqui produzindo conteúdo pra vocês. Se inscreve no canal, tá? Deixa o like aqui por mim, já aproveita, certo? O vídeo ainda não acabou, mas coloca a tua opinião aqui nos comentários, tá certo? Bom, eu fiquei decepcionada, claro, óbvio que Fortaleza pode fazer um grande jogo contra o Atlético Goianiense e a gente se empolgar para fechar o ano em casa, para tentar terminar invictos, o que é muito histórico. Mas jogos como esse de ontem, eles baixam a nossa energia, sabe? Porque perder faz parte do jogo, certo? E eu falo muito aqui no canal que às vezes a gente condiciona tudo à vontade, né? Às vezes perdeu é porque faltou vontade. Jogou mal é porque faltou vontade. E não é assim. No futebol, vontade nem sempre ela é a única coisa determinante, certo? Mas no jogo de ontem ficou muito clara a diferença de postura entre um time que jogou para vencer e o outro time que estava no universo de Nárnia, que era o Fortaleza, no caso. Que não conseguia acertar passe, que ficava rondando a bola, que teve uma posse de bola inútil e que foi chutar a gol quando o Kevin entrou, quase que no final do segundo tempo já. Então, assim, esse tipo de Fortaleza desligado aconteceu algumas vezes no ano de 2024. Foi o Fortaleza que entrou contra o Cuiabá. Foi o Fortaleza do segundo tempo contra o Maranhão. Foi o Fortaleza dos clássicos. Rei. Esse foi o Fortaleza. Sabe? E é óbvio, é lógico, e aqui eu preciso deixar isso bem claro. É claro que o time vai fazer maus jogos durante o ano. É claro. Mas quando isso acontecer, a crítica vai ser justa. Como eu acredito que as minhas críticas aqui nesse vídeo estão sendo justas. Mas é muito importante que o Fortaleza tente, certo? Institucionalmente, a equipe, gestão de grupo, identificar
Por que que em algumas partidas, em alguns contextos, o time não é que ele joga mal, ele desliga, ele é um apagão de uma forma que parece que a gente tá vendo o mesmo jogo. Se o Vitória, se o Vitória, um pouquinho melhor, tinha goleado o Fortaleza ontem, que não goleou, inclusive, não só pelo Vitória em si, né? Foi o João Ricardo também. Então, foi um jogo triste, um jogo para se lamentar. É claro, isso não apaga, isso não diminui o tamanho da campanha. Mas, cara, é o seguinte: largou, peça pra sair. Não entre em campo se for para você entrar andando, como o Fortaleza entrou ontem. E assim, os próprios jogadores sabem que o torcedor ele tem razão na sua chateação, independente da campanha, como ela está sendo. O jogo de ontem é para ele trazer aprendizado. Aprendizado de muitas coisas. Leitura de elenco. Já já a janela abre, planejamento para 2025, né? E fora tudo isso, também um passo de humildade do Fortaleza entender que para vencer o jogo precisa suar. E precisa suar muito. E ontem o Fortaleza não pareceu estar fechado nesse compromisso que o João falou na coletiva da semana passada. Não vamos largar o campeonato, vamos brigar até o fim. E o Fortaleza passou muito longe de sequer competir contra o Vitória. Que não se repita contra o Dragão e que a gente faça uma grande reta final. Mas eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Não esquece, deixa teu like e a gente se encontra pertinho de 4 horas da tarde na live para falar um pouco mais sobre isso. Um abraço, tamo junto, fiquem com Deus e tchau.